começamos a discorrer as palavras da cruz na referência feita por Jesus aos seus inimigos, quando declara numa oração ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sendo que o perdão é outorgado, agora veio uma primeira pessoa a experimentar desse perdão. E aqui está um moribundo, um ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado, que antes havia blasfemado contra ele, havia o injuriado e proferido palavras desagradáveis, mas agora, compenetrado de sua situação pecaminosa e de que ele é santo, pede: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que ele respondeu: asseguradamente, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Havendo perdão, o céu foi aberto, o paraíso agora tem livre acesso, acesso esse que havia sido tido por Adão no jardim do Éden, agora readquirido na obra da cruz. Sendo assim, constitui-se agora uma nova família. Quando da cruz, Jesus olha para o seu discípulo amado e diz: eis aí tua mãe. E diz a sua mãe: eis aí teu filho. Um novo relacionamento estabelecido, e aqui forma-se uma família. Quando há trevas densas cobrindo a terra, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Não fala uma nem 3 vezes, mas 2. Deus meu. Isso já aponta para a sua divindade, sendo ele a segunda pessoa da Trindade. E assim, ele estava deixando claro que por um momento houve a separação do Pai por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele, sofrendo agonia, o horror eterno pelos nossos pecados. Agora chegamos à quinta palavra da cruz: tenho sede. Perdão, promessa do paraíso, uma família estabelecida, uma oração dirigida ao Pai. E agora, falando, tocando numa necessidade física sua: tenho sede. Vale salientar que estas palavras de Jesus representam, falam em linhas claras o quanto ele nos ama. O seu amor é revelado de uma maneira especial na cruz, através desta declaração: tenho sede. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E agora já é a tarde. Você tem uma ideia? Vamos ler o que está em João 19. João 19, versos 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopa, lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Tenho sede. Jesus revela de uma gloriosa, especial, seu amor pela humanidade perdida, por você ouvinte, por mim, por nós. Aqui está uma expressão do amor de Deus. Jesus crucificado pela manhã, às 9 horas, ficou as 3 primeiras horas em plena luz do dia. Imagine, ouvintes, das 9 às 12, das 9 ao meio-dia, exposto ao sol, ao calor do dia. Não era menos que ele podia agora clamar: tenho sede. As torturas que ele sofria, as dores, os maltratos e a jornada pesada da cruz, a caminhada até o Gólgota. Agora Jesus clama: tenho sede. A seguir veio a escuridão. Jesus havia clamado: Deus meu, por que me desamparar? Vimos a semana passada, no programa anterior, sobre essa frase: Deus meu. As 3 primeiras declarações de Jesus na cruz enfocaram primeiro os seus inimigos. Perdão, Pai, porque não sabem o que fazem. A segunda, o ladrão que arrependeu-se e agora vê a promessa do paraíso. Mas referiu-se também a João e a Maria, sua mãe. Agora a declaração central, em 4º lugar, que foi focalizada semana passada, refere-se ao Pai. Por que me desamparaste? Nas 3 últimas palavras, o Senhor enfocou a si mesmo agora. Quando fala: tenho sede, tenho sede. Nessas palavras, ele está enfocando a si mesmo. De uma certa forma, refere-se sobre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Lembramos, tenho sede, fala da sua necessidade física, então o seu corpo, a sua alma, quando ele declara: está consumado, porque em Isaías 53:10 fala que ele derramaria a sua alma na morte, consumando a obra de redenção. O seu espírito
quando ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, conforme Lucas 23:46. Corpo, alma e espírito, tudo em total submissão à vontade do Pai, daquele que o enviara a realizar a obra de redenção, a pagar o preço pela humanidade perdida por nós. Deus sede. Essa foi a declaração mais curta que Jesus fez na cruz. É uma palavra de 4 letras na língua grega, e é a única ocasião da cruz onde Jesus refere-se às suas necessidades físicas. Interessante, das 7 palavras, é o único lugar onde fala de suas necessidades físicas, e é a menor declaração. Uma palavra de 4 letras na língua original: tenho sede. O Salmo 69:21 nos fala desse momento quando Jesus teve sede. Declara no Salmo 69:21: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não se pode negar a sua divindade nem a sua humanidade. Leia comigo a declaração de 1 João, capítulo número 1, apontando para a divindade, mas sobretudo focalizando a humanidade de Jesus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João era um apologeta. Ele disse: ó, nós apalpamos, pegamos no verbo da vida, nós convivemos com ele, a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também outro, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Note que ninguém pode negar a divindade de Cristo, nem tampouco a sua humanidade. João era um apóstolo, e um apóstolo era escolhido para ser uma testemunha de Jesus, da sua vida, morte e ressurreição. E aqui ele estava testemunhando, testificando quanto é real a pessoa de Jesus, como Deus e como homem. Quando ele declara: tenho sede, isso revela em muito a sua humanidade. 1 João 4: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus, o Cristo, veio em carne, é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Ele virá em pessoa, mas já está no mundo. E a sua tendência e tentativa é querer negar a divindade do Senhor Jesus e ou a sua humanidade. Mas Jesus é verdadeiramente homem, tanto quanto Deus. E no capítulo 2, versos 22 e 23, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Agora, apontando para a divindade, 5, versículo 20, da mesma carta de 1 João, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, o Deus Filho é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, em seu ministério, se ofereceu como a água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37, 38. Mas para que isso tivesse acesso a nós, Jesus teve que sofrer a agonia da sede eterna. Naquele momento, na cruz, ele chegou então a declarar: tenho sede. Ele estava sofrendo a sede em nosso lugar. Aqueles que rejeitam a Cristo terão
de sofrer a agonia da sede eterna no inferno. Lucas 16. Ali temos um exemplo de um homem que provou por experiência pessoal o preço de rejeitar a água da vida em Jesus e que até hoje sofre as consequências da agonia da sede eterna e adentrar-se-á a eternidade. Lucas 16, 19 a 31. Da história do rico avarento que estava em tormento no inferno e desejava que Abraão mandasse a Lázaro dedo molhado em água para refrescar a sua língua, e disse: porque estou atormentado nesta chama. Veja quanta sede sofria aquele impenitente que rejeitou a Deus na vida, não quis o evangelho, não quis a Jesus. Jesus na cruz disse: tenho sede. Sofria por nós agonia eterna. Aqueles que o rejeitarem terão de experimentar pessoalmente este sofrimento. Não é melhor aceitar a obra da cruz como pagamento por nossos pecados, ouvintes? E olhe bem, haverá um tempo de expressão da ira de Deus sobre a humanidade, que será nos moldes da sede, um período caracterizado por muita sede, mas que de âmbito espiritual. Abra comigo para Amós capítulo 8, livro de Amós capítulo 8, a partir do versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. De sede, prezados ouvintes, duro período de sede virá sobre a face da terra. Hoje a palavra de Deus é disseminada. Tenho sede. Quem não recebe terá de pagar por si próprio no inferno. Cada pessoa tem de decidir por si mesmo o que fará ao ouvir o evangelho de Cristo, que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e pode salvar a todo aquele que crê. E o preço do pecado só poderá ser pago na cruz ou no inferno. E só duas pessoas poderão pagar. Jesus pagou. Caso não recebas, e partindo para a eternidade sem esse pagamento, o pecador terá de arcar com as consequências eternas por toda a eternidade. Prezado ouvinte, agora tens a oportunidade. Receba de graça a água da vida e não terás de sofrer a agonia da sede eterna. Muito obrigado pela atenção.